Qual é? Passar o tutorial do que tem que fazer. Aqui tu se inscreve, ativa o sininho, aqui dá like, aqui compartilha aí, tu compartilha aí pras pessoas. Aqui você aperta para salvar mais tarde, comenta aqui, vídeo longo, pode colocar acelerado, bora, Raul. Raul, bem-vindo ao canal do Viciado em Luta. Seguinte, trazer pitaco do viciado. O que ocorre? Eu tô gravando um vídeo que é um combate muito atípico. E ele se fez necessário fazer o pitaco do viciado mais recente, que era o manual para você enfrentar uma pessoa com um peso muito distante do seu. E tipo, o combate é tão atípico, tem que ter tanta teoria por trás para a gente fazer uma boa leitura, que necessitou que eu fizesse esse vídeo. O que acontece? Quem conhece meu canal há mais tempo, já assistiu os vídeos mais antigos, não necessariamente conhecer mais tempo, mas já assistiu meus vídeos mais antigos sobre Muay Thai. Na realidade, quase todo vídeo de Muay Thai que eu tenho oportunidade eu falo. Seguinte, não sei se vocês recordam, mas eu faço questão de refrescar a mente de vocês para esse vídeo em questão. Existia uma coisa que eu trazia com muita frequência, mas o que ocorre? Eu trazia com frequência, explicava, eu gastava, sei lá quantos minutos para falar. E amadurecendo, eu consigo pensar em mais coisas a serem ditas. E o que ocorre? Eu tava pensando, cara, é, é uma falta de respeito com o público. Em todos os vídeos, em mais de 20, vamos falar, em mais de 20 vídeos, eu trazer um conceito. Eu perdi os 10, 20 minutos de trazer um vídeo de 1 hora falando sobre uma coisa que eu vou ter que repetir toda hora. Isso é desrespeitoso, mas faço fazer um vídeo mega bem detalhado e referenciar esse vídeo. Se no futuro precisar refazê-lo, aperfeiçoá-lo, tudo bem, mas eu tenho que fazer esse vídeo. Então, seguinte, fazendo sem mais delongas, se trata da teoria do pedra, papel, tesoura do Muay Thai. Antes de tudo, agradecimento a duas figuras. Agradecimentos e créditos especialmente ao Fight Tips, o canal de luta. Eu acho que é americano, que é muito completo. É o canal que provavelmente é o relacionado à luta que eu estou inscrito há mais tempo. Eu acompanho esse canal há muitos anos. Eu lembro de pelo menos 6 anos, no mínimo. Pera aí, 2020. Vamos falar que 2023. 2017 não. Eu conheço há mais. No atual momento, 2024, eu conheço há 8 ou 9 anos. Foi um dos primeiros conteúdos relacionados à luta que eu pesquisei e conheci. Eu tenho muito a agradecer e também, mas eu vou falar mais posteriormente, a Silvio Von... cadê a cola? Von Douglas, mas daqui a pouco eu trago falas sobre. E o que acontece? Em 2022, lá para outubro, foi finalzinho de 2022, trouxe um conteúdo que é a teoria do pedra, papel, tesoura no Muay Thai. Aí eu assisti o vídeo, eu pensei, maluco, isso não deve ter lógica nenhuma, que coisa sem pé nem cabeça, que coisa louca. Aí eu vi o vídeo, eu pensei, meu Deus, que coisa louca, como é que eu pude não pensar que podia ser legítimo, tipo, faz muito sentido. E refleti muito, muitíssimo, muito, até demais, sobre esse conteúdo. Eu trago, eu disserto sobre. Quando alguém me questiona pessoalmente, como eu também falo nos vídeos. Então, agradecimento ao Fight Tips, especialmente ao vídeo. De modo algum. Gente, 5 minutos de vídeo. Aqui é um documentário sobre essa teoria. Lá é uma explicação rápida, com exemplos de lutadores. E, no caso, uma exemplificação feita por lutadores, extraído de lutas. E uma demonstração prática feita pelo Shane Fraser. Tipo, não dispensa experiências de modo nenhum. Assistam, vale a pena pra caramba. Ativa a legenda, que tem legenda automática em todos os vídeos, que nem tem nos meus. O que diz a teoria? É afirmado que em certas condições, certos golpes a gente diz famílias inteiras de golpes, a gente diz os socos, os chutes,
as cotoveladas e as joelhadas. É como a gente se refere aos tais certos golpes. Certos golpes são superiores a outros em combate no Muay Thai. Saem superiores a outros, no caso, fazendo frente a determinado golpe. Não é tipo, golpe supremo. Na realidade até tem, mas não deixando tão nebuloso, a frase original é a seguinte: socos vencem chutes, cotoveladas vencem soco, a joelhada vence a cotovelada e o chute vence a joelhada. No caso, você tem um ciclo. O soco é vencido pelo chute, a cotovelada é vencida pelo... O soco é vencido pela cotovelada, a cotovelada vai vencer a ajoelhada e a ajoelhada vai ser superada pelo chute, que é superada pelo soco. É um ciclo. E o que acontece? Aí eu digo que existe um golpe supremo. E o tip vence todos os golpes. O tip se trata do chute frontal de empurrão e desequilíbrio do Muay Thai. Seguinte, eu não dissertei sobre no final. Eu acho que eu devia até ter escrito mais, mas não sendo feito. O que acontece? Esse chute em questão, ele teria o mesmo nível de importância e significação do jab no boxe, sendo no Muay Thai. O Muay Thai tem o tip no mesmo peso de grau de importância que se tem o jab no boxe. É um golpe rápido, simplificado, efetivo, que você pode fazer com determinadas finalidades, com diversos propósitos. Você pode cumprir diversos objetivos aos quais você tem ao executar. E é extremamente difícil de punir. É possível? É possível, só que é um golpe que, como ele é o mais simplificado, ele é o mais primordial, a base do combate do Muay Thai se trata em partes do uso dele, então ele é de fato o golpe que vence todos. Porque o que acontece é um golpe muito fácil de o lutador que tenha domínio técnico aplicar. Ele é efetivo, ele te dá espaço, ele cumpre o seu objetivo, ele irrita, ele lhe traz informação e você pode executar para lidar com todos os golpes, chutes. Os chutes, no caso, eu tô falando chutes laterais. O chute lateral, ele não vai chegar tão rápido quanto o tip. O soco, o que acontece? O soco pode vir a ser mais rápido, depende do nível técnico e das capacidades físicas dos lutadores, mas, tipo, o soco talvez sirva para desequilibrar. Ele não vai servir necessariamente para empurrar. O chute vai. Então ele vai exercer sua função melhor que um soco. Cotovelada e joelhada, por favor, a gente está falando de uma distância maior. Então, na teoria, certos golpes em certos cenários serão a escolha mais efetiva a ser feita. Mas como assim? Isso tem lógica? Tipo, tu não tá inventando, isso não é besteira, isso é conversa fiada. Então, calme-se, acalme. É uma teoria, é uma conjectura feita pela comunidade de Muay Thai a partir do estudo e pela vivência. É uma conjectura desenvolvida a partir da experiência empírica, do conhecimento empírico de diversos lutadores treinadores tailandeses. Eu vou discursar isso um pouco mais pra frente. Não é uma regra, devido a tais situações exigirem medidas e condições ideais que eu vou dissertar mais futuramente. De fato, não é uma regra, é uma orientação. Para todos os efeitos, são orientações para atletas para colocar em prática e ter como base teórica. É um conhecimento, é uma conjectura, é uma coisa que não foi constatada como fato. Mas é um conhecimento ao qual vale-se a pena refletir. A gente não pode colocar em prática, sobretudo, o que acontece. Conjecturas, vamos falar em certos tipos de estudo, por exemplo, estudo de matemática, outras ciências. Conjectura, você faz certos processos para ver se a conjectura é comprovada ou não, se trata de um fato
ou um pensamento que foi constatado como falacioso. E o que acontece na luta, cada caso é um caso, não tem. A caso geral, existe até conhecimentos, mas não tem como tu constatar e bater o martelo e falar que de fato é uma prova. Existe uma prova, mas é um conhecimento que se vale a pena refletir muito. Na internet foi popularizado, não surgiu a partir. Ele mesmo fala isso no vídeo, que de modo algum o meu vídeo substitui a experiência, feito pelo Fight Tips. O Shane Fazen é o rapaz que apresenta o Fight Tips. Ele de fato, ele trouxe, e ele é um grande comunicador, ele é ótimo, ele tem um conhecimento de luta, ele tipo, eu acho que até também treinador, o cara é muito, muito, muito fera. Ele atribui que a origem na internet se dá a Sylvie Von Douglas. Sylvie Von Douglas é uma atleta de Muay Thai, foi campeã mundial, é uma pessoa muito importante, e não falando sobre ela como lutadora, mas ela como figura para o Muay Thai é primordial. O que acontece? Tem um canal, Sylvie Von Douglas, que além de falar sobre o Muay Thai relacionado a treino, luta, essas coisas, ela faz como se fosse uma curadoria. Ela tem um acervo de lutas das antigas. E tipo, ela traz treino com figuras muito proeminentes. Eu diria, isso é uma coisa que parte de mim, o viciado em lutas, isso é uma opinião minha, mas o Muay Thai, se a nível internacional, se não tivesse o trabalho que ela faz, sinceramente eu acho que o Muay Thai estaria pelo menos anos mais atrasado. A gente está falando de um compartilhamento e de fontes de material de estudo que são ultra necessários. É tipo, e o que acontece? Ela traz conhecimento e debates e treinos de muitos lutadores. Então a conjectura é feita pelos treinadores e lutadores tailandeses, que é a origem do Muay Thai. Então é por isso que eu digo, a comunidade de Muay Thai tem muito a agradecer por ela, porque essa teoria foi compartilhada a partir dela. A gente não tem como atribuir. O Shane não lembra em que vídeo ele viu essa teoria. Talvez a gente consiga atribuir essa linha de pensamento a ser compartilhada por alguma figura. Mas eu acredito que de fato foi uma comunidade, a pessoa comunicou no vídeo com a Sylvie e o Shane compartilhou. Mas dando continuidade. Seguinte, quais são os fundamentos para se colocar isso em prática? Era para ter um R aqui, eu acho que o Canva comeu. Seguinte, precisa de certas exigências para essa teoria ser colocada em pauta. Primeiro, eu acho que talvez seja o mais importante e é a coisa que mais deve se ter atenção. Para ser pensado tal situação, o pedra, papel, tesoura do Muay Thai, se valer, os lutadores deveriam, se possível, se não for muito incômodo, deveriam ser crones, pois a teoria exige exatas medidas compartilhadas pelos lutadores. O que eu digo que deveriam ser crones? Você tem que ter uma capacidade técnica, um refino técnico, QI de luta praticamente igual, você tem que ter a mesma velocidade, você tem que ter exata mesma altura, você tem que ter exatamente as mesmas medidas de braço. O que acontece? Para esse caso daí, a gente vai falar de lutadores que tem a mesma medida, obviamente eu já parto do princípio que eles têm que ter a mesma medida de alcance, seja de perna ou de braço, e que eles tenham compartilhado alcance de perna e braço, porque isso não é uma coisa que existe, mas não é todo mundo. No caso, a gente poderia até falar que deveria ter o mesmo peso, deveria se compartilhar quase tudo, ser igual. Peso, porque o que acontece quando mais se reduz o peso, ligeiramente você tem uma diferença de velocidade. O que acontece, eu digo, por exemplo, o alcance, a altura,
o, o próprio peso, são pequenas medidas que fazem diferenças gigantes. É o pequeno, mas o enorme. Porque pequeno numericamente, só que o impacto, a consequência disso é gigantesca. Então, isso é só um caso, não é nem um caso geral. Esse pensamento não é nem um caso geral, um caso um tanto especificado, mas é uma teoria geral. É necessário controle de distância muito preciso para que não seja distorcido o cenário, porque a gente tem dois cenários. Tem um cenário que você consegue, que acontece, você tem que ter uma imposição da distância correta para você aplicar cada um dos pontos. Vamos falar o soco e o chute. Não, o soco e o chute não, vamos falar o chute e a joelhada. Eu acho que o melhor exemplo que a gente possa dar para falar sobre o controle de distância. Você vai ter que estar numa distância adequada que a pessoa não lhe acerte a joelhada. E você consegue acertar o chute. O que acontece se você está no cenário que você é para chutar e a pessoa não pode dar a joelhada e lhe acerta a joelhada, é porque você não conseguiu controlar a distância o suficiente. É necessário, porque o que acontece, você pode ter uma distorção tanto para o seu lado como para o lado do adversário. Eu vou falar na parte da defesa, mas o que acontece, a corda sempre vai romper para o lado mais fraco. A distorção de tal cenário vai ser um momento de vantagem de um lutador. Vai ser um momento que essa regra não se faz válida. E isso é muito curioso. Porque ou você está na vantagem ou o adversário está na vantagem. Se um cara tá dando cotovelada, não tá dando, por exemplo, cotovelada mesmo, e ele está sendo rebocado por uma pessoa que está socando, isso não está se valendo a distância correta, não está se controlando adequadamente. Então vai favorecer. Da mesma forma que se a pessoa da cotovelada está destruindo, está despedaçando, fatiando a pessoa que está socando, ela fez não foi distorcido, mas foi bem adequado. Ela se fez valer da regra. A defesa é tipo o controle de distância ou não se é bem praticado, e aí quem se prejudica é a pessoa que deveria estar na vantagem, ou ele é bem praticado e a pessoa faz valer a teoria. Os golpes têm que ser lançados no exato momento mesmo. A gente está falando de uma precisão enorme. Essa teoria teria que ser muito rigorosa em questão de tempo. A defesa é muito mais importante que qualquer outra coisa, tirando a parte das medidas que é primordial. A defesa é muito importante mesmo, é mais do que essencial. Se não for efetiva, a teoria pode e deve cair por terra. Opa! Por que eu digo isso? Porque se você defendeu corretamente, você não vai... Por exemplo, você vai receber um chute e você está aplicando a joelhada, você é o lutador da joelhada. Se você se defendeu muito bem, você consegue lidar com o chute e dar a joelhada. Por exemplo, o soco e o chute, o que acontece? Existem cenários que o chute se faz valer melhor. Se você consegue adequadamente impor sua defesa, ou você impedir a execução do golpe, você se defender corretamente, na teoria era para você perder, só que você não perde. A defesa tem tanta capacidade de você distorcer essa possibilidade, seja você ou o adversário, como você fazer isso ser totalmente válido. É extremamente importante a defesa, porque a defesa tem o maior potencial. A defesa faz com que seja muito estável essa tese. Essa tese é extremamente volátil. Vocês veem que não existe uma estabilidade. É muito, mas muitíssimo delicado. Tanto que a gente parte de um caso extraordinário de pessoas com exatas mesmas medidas. Extremamente estável. A defesa já é um tanto volátil. A defesa pode derrubar essa teoria. Então é incentivado você treinar
extensivamente sua defesa. É necessária uma capacidade extraordinária de reação e leitura do golpe. O que acontece se você lê o golpe, você vai reagir mais imediatamente. Você pode treinar e vai ter uma questão natural do corpo de menor tempo de reação. Menor tempo de reação, você reage mais rápido. Mas a leitura é mais do que primordial. Uma coisa que eu digo para os meus colegas boxeadores, vocês têm, se vocês falam de eu quero provar que o boxe se faz frente a muita luta, beleza. A coisa mais importante, você tem que aprender a ler os golpes de outras lutas. Ultimamente eu pratico Muay Thai e boxe. Quando eu era muito mais novo, muito mais cru, era só do boxe. Cara, uma vez um cara que era muito rápido, mas ainda assim, ele não era tão ultra rápido assim. Ele me deu um chute, eu só reagi e tipo, eu vi o golpe praticamente em câmera lenta. Só tentei reagir, fazer uma ação no momento em que eu levei. Aí já era fatal, não tinha o que ser feito. Você lê o golpe, você consegue se defender. É uma coisa que agrega a defesa. É importante você ver. Temos que pensar a seguinte afirmação: a palavra nunca e o sempre não vão se encaixar em contexto de combate. O que acontece? Não se pode colocar essas duas palavras de forma rigorosa. Elas podem, no máximo, serem usadas como força de expressão. Uma expressão. Por exemplo, eu falo nunca ou sempre. Eu não estou falando no sentido literal. Nunca, vamos falar, eu estou falando uma porcentagem minúscula. E sempre numa porcentagem extremamente alta. Mas é impossível a gente falar que ou nunca vai acontecer ou sempre vai acontecer. O que acontece? Isso foi uma coisa que eu estava pensando. Só no Muay Thai, lutadores têm centenas de lutas. Então a gente pode falar que muito facilmente o Muay Thai tem centenas de milhares de lutas. O boxe, documentado pelo Boxe Rec, eu acho que tem algumas centenas de milhares. Então, só na história documentada de luta, a gente tá falando de últimos 100, 150 anos. Tipo, depende da luta, dos 50 a 100 anos. A gente pode supor que exista, é um número um tanto incontável, mas a gente pode supor que houve milhões de lutas. E se a gente pensar na história da humanidade, vai ser um número fora da nossa compreensão. Então é impossível falar que isso nunca possa ter acontecido. E tipo, o sempre vai acontecer, pode haver uma exceção à regra. O lutador pode fazer com que essa regra não se valha. É palavras que não se encaixam. Então, eu vou falar até isso mais pra frente. Eu trouxe sobretudo para rebater um argumento que as pessoas possam ter para contrariar uma das linhas da teoria. E o que acontece? Está sendo pensado que o alvo é tanto o rosto como o abdômen. Não se trouxe a hipótese, eu teria muito que refletir o cenário do combate, eu teria muito que refletir sobre todos esses raciocínios. Se a gente seria esse chute baixo, a gente tá falando que acontece o alvo do rosto vai ser soco, chute e cotovelada. Como o abdômen vai ser joelhada e chute também. O chute pode estar alvejando ambos os alvos. O que acontece? De onde se partiu do braço vai ser o rosto. E se partiu dos membros inferiores vai ser no abdômen. Mas existe a possibilidade do chute ser um chute alto. E é um golpe um tanto perigoso. É muito forte. Então se cogita. Se você quiser dar uma joelhada na cara do oponente, é contigo. Eu tô levando em casos um pouco mais pé no chão. Vai ser tanto pensado na hipótese de um ou de outro. Mas não deixa de ser importante estabelecer qual vão ser os alvos, porque isso vai ser importante no próximo cenário. Primeiro cenário, socos vencendo chute. A palavra mais importante irá ser velocidade. Em tais cenários eu digo socos contra chutes.
Eu digo tais cenários porque existe dois. Devemos separar em soco reto e socos cruzados. O primeiro cenário é o soco reto. Tendo como base as discussões feitas no meu canal de como os socos retos são eficientes para desequilibrar, o que ocorre? Eu trago muito no meu canal o argumento que, em questão de pontuação, o soco não vai ter importância. O soco não vai ser pautado. Existe, reza a lenda, que determinados juízes, eles não contabilizam soco. Tipo, a não ser que você desequilibre, você derrube a pessoa, você pode mandar o soco pesado que for, que eles não vão levar em consideração. Reza a lenda. Não sei em quais países, eu não sei que tipo de juízes tem essa forma de pensar. Mas a gente pode pensar que se você lutou contra uma pessoa, você socou, você unicamente socou a luta toda e o adversário unicamente chutou. Se você ter feito um volume tão grande ou superior quanto o oponente, você não vai ter a menor chance em pontuação se você só socou. Se nenhum dos adversários derrubou. O soco não tem uma importância muito baixa para o Muay Thai. O Muay Thai prioriza técnica, execução técnica, prioriza equilíbrio, prioriza contundência, postura. E o que acontece? É visto como não tão empolgante e não tão efetivo o soco. Então, o que acontece? O soco, se socar para matar, a não ser que você realmente derrube ou nocauteie no soco, não é tão importante assim. Então, com qual finalidade você pode executar um soco? O que acontece? Pensando em que você precisa de duas, o lutador comumente ele está em duas superfícies, em contato com o solo em duas superfícies, as pernas. Pode ter um momento que a pessoa tenha um contato com a mão e uma perna, ou até uma mão só, mas eu não vou trazer essas possibilidades para esse vídeo. Quando você executa o chute, você vai ter um contato ao solo, com a superfície do solo. Uma perna vai se deslocar para golpear a pessoa e outra perna vai estar sustentando seu equilíbrio. É uma situação, dependendo de quão alto o chute é, o seu equilíbrio fica muito delicado. Por isso que eu falo que o low kick, ele é totalmente fora do que foi pensado nessa discussão. Ele afeta menos o equilíbrio. Existe contra-golpes, socos para contra. O que acontece é, como eu falo, esse vídeo é importante para o Muay Thai, mas ele tem aplicabilidade em outras lutas. No Muay Thai, no atual cenário, 2023 é o ano que eu me refiro sobretudo. Aconteceu uma onda de lutadores que foram nocauteados porque aplicaram low kick. A pessoa estava preparada para o low kick e contra-golpeou, sobretudo com o soco. Mas no Muay Thai é diferente. O MMA é muito mais perigoso em questão de a luta ser terminada. É muito mais volátil. O Muay Thai pode terminar surpreendentemente rápido, sim, mas a gente tá falando de lutadores que são preparados para aguentar pancada. Então não é tão fácil. O que acontece? O soco ele tem a oportunidade de desequilibrar. Podemos afirmar que socar uma pessoa com um apoio em contato com o chão, o momento seja eficiente. Pensando que dependendo do lutador, aí eu trago a discussão sobre o sempre ou nunca não se vale. Determinada pessoa pode ter um alcance maior de braço que a perna. Então, discussão. Meu Deus do céu, eu devia ter visto. Eu escrevi esse texto um tanto rápido, então está errado. Deixa eu rapidinho. Aqui. Eu peço desculpa por interromper o vídeo, interromper um pouco o raciocínio para fazer esse conserto. Mas eu achei um tanto importante. Vamos dar continuidade. A pessoa pode ter um alcance maior de braço do que perna. Então, a discussão, chute sempre vai ter mais alcance que o braço, é deixado de lado. Eu desprezo essa afirmação que seja tão categórica. Mas, no caso, eu estou desprezando na discussão porque não vai ser tão importante assim. De toda forma,
tendo alcance maior ou menor não vai ser importante mesmo. O que ocorre? Existem diferentes medidas, diferentes lutadores. Existem lutadores que têm um alcance de perna maior do que o braço. Existe lutador, isso talvez seja na realidade o comum, mas eu considero que seja raro lutadores que tenham um alcance de braço e perna igual. E existem lutadores com alcance de braço maior do que a perna. O que ocorre? Eu tenho 1,58 m. Eu tenho 1,60 m, eu não lembro se é 1,62 m, 1,63 m ou 1,64 m de alcance que eu tenho de braço. Eu já tentei ver minhas... Tipo, eu dei um chute na parede e dei um soco na parede. Eu não dei um chute pra machucar, tá? Eu não quis socar pra derrubar a parede porque isso não é saudável. É importante ser consciente. O que ocorre? O meu soco tinha um pouco mais de alcance que meu chute. E o que acontece? O chute como eu aplicar no Muay Thai tem um alcance muito menor do que o chute que eu apliquei. Então, isso não é uma regra geral. O chute não vai ter mais alcance. Isso é uma regra geral de pessoas que, na minha opinião, são tanto leigas em questão de luta ou ignorantes quanto a outras lutas. E fazem essa afirmação. Tipo, não tem pé nem cabeça. Diferentes lutadores eles podem priorizar diferentes tipos de golpe, em decorrência de suas medidas. Então, eu vou deixar isso de lado. Não, é uma coisa a qual eu acho que não exista como se refutar para essa discussão. Ai, que é tipo... Se refuta de fato só você pegando lutadores que têm medidas de braço maior que a perna. O que acontece? Tem um amigo meu que é treinador, ele tem um alcance de perna maior que o braço. É tipo perceptível. Eu sou uma exceção por outro lado. Na verdade, ele seria um exemplo da regra. Eu sou uma exceção. Pessoas com a mesma medida são outra exceção. Se falar assim, chute vai ter mesmo alcance, então eu e essa referida pessoa somos exceções. Não muito comum as pessoas falarem que o soco tem mais alcance que o chute. Então, tá. Finalizado esse pequeno adendo. Tendo em vista que uma distância e que o alcance seja próximo do máximo, estou dizendo que você vai dar o chute ou o soco no máximo de extensão. Você não vai precisar reduzir um pouquinho para conectar. A gente está falando na distância máxima ou próxima do máximo. O soco estará mais próximo do rosto, digo, do alvo. E dependendo do fator técnico, é mais rápido. O que acontece? Ele vai ser mais rápido que o chute. Ele vai ser executado de forma mais rápida. Possivelmente ele seja o golpe mais rápido que a gente pense, o jab, sobretudo. No caso, o jab ele seria o soco mais rápido que a gente poderia ter em kickboxing. Kickboxing eu não digo o esporte, eu digo o grupo de lutas, que tem tanto a parte de soco como chute. E o que acontece? Mas eu não estarei levando em conta essa parte de ser o golpe mais rápido para a discussão momentânea do alcance. Mas estará mais próximo. O que acontece? O chute... Você tem que levantar a perna, seja acertar no corpo, seja acertar no rosto. Acertar no rosto vai demorar um pouco mais, acertar no corpo vai demorar um pouco menos. Mas ainda assim, o alvo está mais distante. A gente está falando de uma linha reta. O soco vai em linha reta, o outro vão fazer uma trajetória curva. Então não tem como a gente falar em o chute conectar mais rápido. Por isso a gente fala, tem que ser disparado no mesmo momento, com o mesmo refino técnico. Então o soco e o chute tem que ter sua velocidade máxima praticamente. E o soco estará mais próximo que o chute. Em tais situações vai se favorecer o soco. O soco para desequilibrar. Vai conectar primeiro. O que acontece? O soco talvez ele não tenha... ele não seja feito para destruir, arrebentar o oponente. O chute vai. Então você deve desequilibrar, porque vai ser diferentes finalidades. Eu não conheço pessoa, eu não observei luta de Muay Thai que eu tenha trago para o canal, tirando a luta do Rod Tank, mas vamos falar que ele seja uma exceção. Ele é um tipo de lutador que foge à regra da maioria dos lutadores. São lutadores que se baseiam bastante em socar. Eles são lutadores, exímios lutadores completos,
e adeptos do Muay Thai, mas eles gostam de socar. Isso daí, vamos dizer que é uma exceção. Mas o soco não é feito para matar, o chute é. Então você tem que derrubar. A gente está falando de uma situação extremamente perigosa, então você tem que cumprir esse objetivo. Porque vai conectar primeiro. O que acontece? Eu fiz para todos os cenários. Como vai funcionar a questão de distância. O que acontece? A gente pode falar de 2 chutes. A gente vai começar pelo segundo. Alcance de chute visando acertar com as costas do pé. O que eu digo? Costa do pé tem a sola e as costas do pé. No karatê, por exemplo, kickboxing também. Você vai acertar com essa região. O que acontece? Ela vai ser a amplitude máxima do chute. Vai ser a mais extrema, é a maior extremidade. Não é mais extrema. Eu tô falando de forma errada, mas tá mais distante do corpo. Tá mais distante quer dizer que tem maior alcance. Então, a gente está afirmando que ela vai ter o maior alcance possível para um lutador que esteja chutando. E o que acontece? Partindo da base que, para ser pensado em tais situações, lutadores devem ser crônicos, pois têm exatas medidas. Então estou falando que o braço e a perna têm as mesmas medidas. Tanto deles próprios, a perna deles tem o mesmo alcance que o braço, como eles próprios terem exatamente a mesma medida. Que isso vai se valer, eu estou falando como se fosse o alcance. O círculo se trata do alcance máximo. A pessoa não necessariamente vai lançar um golpe para as costas, mas é só uma exemplificação do espaço. O que ocorre? Vai ter mesma distância, vai ter mesmo alcance. O que acontece? O chute é curvo, o soco vai ser uma trajetória retilínea, é um soco reto. Ele vai conectar primeiro. Aí tem a questão de ser um golpe mais simplificado, mas eu tô dizendo isso por conta da diferença de distância. E a gente está falando do chute mais longo possível. O alcance do chute visando a canela, porque o que acontece? O lutador de Muay Thai está visando o dano. Chutar com as costas do pé não é tão forte quanto chutar com a canela. Cara, tenta defender um chute de um adversário com a canela. Ou a pessoa vai estar choramingando no chão, ou vai ser você choramingando. Teve uma vez que eu tava... Era leve, a gente não tinha nem equipamento. Com esse mesmo rapaz que é treinador e amigo meu. Aí era de Muay Thai. Cara, eu fiz a decisão mais esperta para aquele momento e que eu me arrependi amargamente. Eu tava pensando, maluco, ele tem um alcance muito longo. O que vai acontecer? Eu vou mandar um chute baixo para ele defender. Ele vai se defender, vai chocar canela com canela. Quando eu descer a perna, eu conheço o movimento que ele faz para empurrar. Quando descer a perna, eu vou fazer um esforço para conectar o pé o mais rápido possível. Aí eu vou deslocar para aqui em direção àquela distância, eu vou conectar um soco. E tipo, foi muito imediato, eu conectei o soco. E tipo, eu pensava, ele não vai esperar que eu lance imediato, ele não vai pensar que eu lancei a perna como a isca. E tipo, na teoria, como se eu tivesse me ferrado, mas ele mordeu a isca, eu conectei. Aí o que acontece? Ele pegou meu braço, a gente foi pro chão e a gente começou a fazer submissão. Engraçado? Não, porque eu fiquei com a canela doendo por uma semana. Eu tava com a canela, tava com roxo, que depois ficou amarelo, engraçado. Por uma semana e meia, eu senti dor demais, por muito tempo. Não foi engraçado. Uma pessoa... não vai querer bater canela com canela. Canela é uma das partes mais duras ao qual um lutador possa fazer contato com o outro. Mas o que acontece? A canela vai ter menor alcance. Então a gente está falando que esse se trata do alcance do soco. E esse do chute usando a canela, alvejando a canela. O que acontece? Você tecnicamente teria diferença de velocidade angular, sim. O que acontece? Velocidade angular, quanto mais distante, maior seria. Mas a questão de velocidade, no caso, velocidade angular, o que acontece? Deslocamento, você faria deslocamento maior. Então, quanto mais extremo, mais distante, maior velocidade.
A velocidade angular, a velocidade com que você se move em relação à circunferência, seu espaço, seria igual. A gente teria um deslocamento menor. Então você pensa, pô, um deslocamento menor não é exatamente o que eu quero? Sim, porque o menor deslocamento e você conectando quer dizer que você tem uma menor distância. Menor distância quer dizer que vai conectar mais rápido. Mas ainda assim não será o suficiente. E o que acontece? Você deu se a pessoa for craque de socar, for muito boa de socar, você deu a vantagem da distância e ainda assim ela vai ter a velocidade a vantagem da velocidade. O que acontece? Vai ser decidido pela velocidade. O mais importante vai ser a velocidade. Mas existe um cenário em que o soco tenha uma vantagem de alcance. Então você vai ter uma dupla vantagem. É que acontece, são chutes laterais. Os chutes mais desejados serem aplicados no Muay Thai. E existe o chute frontal, sim. Ainda seria mais rápido. O soco. Só que acontece, aí o chute frontal a gente estaria falando do tip. Só que o tip ele cumpre sua função muito melhor que o soco. Um tá querendo desequilibrar, o outro tá querendo empurrar e vai desequilibrar se for necessário. Então a gente teria a vantagem da velocidade, só que o tip ele vai ser, você não vai conseguir punir tão facilmente, a não ser que a pessoa tipo esteja muito despreparada para levar o soco. E essa questão de efetividade vai distorcer essa possibilidade. O chute, um chute contra o tip, se você fazer no time certo, eu já vi o cara lançou o cara para fora do ringue, tá bom? Eu não lembro que luta foi essa, mas isso foi muito louco. Então o tip, ele vai vencer o chute pelo mesmo fator que o soco vence em certas condições, velocidade. O tip vai vencer o soco não pela velocidade, mas pela efetividade. A gente tá falando de soco reto, a gente diz socos cruzados a partir de agora. É um cenário relativamente distinto. Existem ideias análogas, mas sobretudo é um cenário em que está sendo feito coisas diferentes. O alcance não será um elemento a ser debatido. O alcance vai ser importante, mas ele não vai ser primordial. Porque aqui a gente tinha um cenário em que o alcance só complicava a questão do chute. Aqui não vai. É tipo, é relativo. Vai se fazer valer. Tanto com o chute mais longo como na distância um tanto ideal. Isso vai ser o Shane, ele vai trazer no vídeo dele um exemplo. Foi uma luta, eu acho que é do ano, diga-se passagem. O que irá ocorrer é que o socador, por assim chamar, estará na distância adequada para receber o chute. Ele tá na rota da morte. Ele vai estar na posição perfeita para ser atropelado por um chute. O que determinará é economia de movimentos e velocidade. A ideia é que você ainda está mais próximo do alvo. A sua trajetória mudou. Você vai ter uma distância um pouquinho maior, mas você ainda está mais próximo do alvo. Então, a economia de movimento eu falo do questão para se executar. Questão não é necessariamente da velocidade, mas ainda assim é um golpe um tanto rápido. Então, talvez tenha vantagem também. Será pensado o fator desequilíbrio, como também tem possibilidade de fator nocaute. O que torna a maior finalidade do soco no combate ser derrubar. Que acontece, certos golpes, dependendo da posição que a pessoa chuta, se é com a perna da frente ou de trás, é a sua base, e qual mão você mandou, você, tipo, a pessoa talvez não seja nocauteada, mas a pessoa certamente cai. Seguinte, a cotovelada vencendo o soco. A palavra mais importante para a vitória é o menor alcance. É um tanto curioso, é uma exceção aos outros casos. Em tal cenário, não estaremos pensando em golpes retos, porque a gente quer curta distância. O golpe reto é o golpe de longa. Então, o jab ele ganharia de o jab direto ele ganharia de uma cotovelada. Sim, pelo fator alcance. Mas ele não entra nessa discussão. A cotovelada é uma extremidade
com alto poder de corte e conclusão. Vocês podem ver. A conclusão, o que acontece? Vai ter, na teoria, tanta força quanto o soco. Vamos falar uma cotovelada. Seria um movimento similar ao cruzado, curvado, em direção, paralelo ao solo. Na teoria seria o mesmo movimento que o cruzado, então a gente pode falar que tem a mesma força, mas tem uma menor superfície, então tem maior pressão. Então, pelo fator força, não necessariamente tem um maior poder de concussão, mas pelo fator pressão terá. E por essa pressão tem o fator corte. Vocês podem ver no meu canal, tem uma luta do Felipe Barata, o Felipe Oliveira. Ele venceu uma luta só por ter aberto um corte com cotovelada. Ele desceu a navalha no adversário. A luta foi interrompida. Ele ganhou um tanto facilmente. E o que acontece? Muito depois eu posso falar, não poderia falar naquele momento. A luta, aquele evento era totalmente controverso. Ele teve a luta que ele ganhou posteriormente, que ele ganhou praticamente a luta toda e ainda assim ele perdeu. Unânime, se bem me recordo. Então a gente tá falando de um evento comprado que o lutador da casa ganhava. Ele teve uma luta que ele ganhou só por conta da cotovelada. Se ele não tivesse ganho pela cotovelada, ele teria perdido por conta do roubo. Tá, isso foi... Não é tão relevante a parte do evento. Mas eu tô falando do poder de corte. A gente chama... As pessoas, às vezes, chamam de navalha a cotovelada por conta dessa capacidade de corte. E pode ser lançado em alcance até mais reduzido. A curta distância tradicional do boxe não é aconselhada para o Muay Thai. Tendo em vista que tem a cotovelada ajoelhada, a curta distância do cruzado colado não é muito recomendado. Essa curta distância é muito mais perigoso você levar uma cotovelada que um cruzado. E ainda existe o fator versatilidade das cotoveladas, comparado aos golpes cruzados. O que acontece? Seria uma exemplificação. Ambos são golpes cruzados. A cotovelada, na verdade, era para colocar o soco contra a cotovelada. Essa se trata da cotovelada. Ela na curta distância, ela na ultra curta distância, ela é mais perigosa. Ela é muito melhor lançada. E talvez, numa distância um pouco maior, possa se mudar. Mas a gente está trabalhando com um lutador que consegue impor sua distância. Então a gente pode estar levantando enquanto é o clinch. Ou a pessoa mandar uma cotovelada com um deslocamento para frente. Então não tem só o fator menor alcance que dita. De fato ele dita. Mas a gente tem questão de cumprir seu objetivo. A cotovelada irá vencer o soco. A joelhada vencendo a cotovelada. O fator determinante será o maior alcance. As cotoveladas, apesar de serem versáteis em questão de execução, a gente tem diversas. Eu posso pensar em 4 tipos de joelhada. As cotoveladas, a gente tem ascendente, descendente. Diversos tipos de descendente. Tem a 12,6, a 12,6, que é como se fosse de cima para baixo, descendo de verdade. Ortogonal ao solo. Tem a descendente tipo que acontece a 12,6, a gente fala de pegar na ponta. Essa eu tô falando de fazer um impacto com o cotovelo e a região próxima, de bater pesado mesmo. Descendo, a gente tem a frontal, que seria uma cotovelada esqueci qual termo seria, mas seria feito contato, seria como se fosse interceptar. A gente tem aqui o movimento que eu falei, que é como se fosse paralelo ao solo. Teria um ângulo um pouquinho diferente, ascendente ou descendente em outros ângulos. A gente poderia atribuir Benga, Xilat e outras lutas que são bem versadas na parte da cotovelada. Mas o que ocorre? Vai ser... A cotovelada não vai fazer frente à joelhada pela diminuição da distância. Haverá mudança da curta distância ou ultra curta distância para média distância. Eu não sei se vocês perceberam, mas existe uma diferença de distâncias diferentes.
Aqui a gente diz sobre longa. Aqui a gente está falando de longa, a gente está indo para curta. Aqui curta tá indo para média e depois a gente vai voltar para longa. E o soco chute é inteiramente longo e as outras vai ter mudança. A gente poderia falar que chute para joelhada e soco para chute se determina na longa distância, mas não quero levantar esse ponto. Tanto pelo clinch como a execução da joelhada para ser aplicada como golpe de encontro, eu queria falar do golpe de encontro naquele momento, fica evidente como as joelhadas são mais favoráveis de serem usadas que as cotoveladas, contra cotoveladas. A gente pode eu acho mais perigoso pelo jogo. Quase todas as joelhadas se aplicam em clinch. E tipo, o clinch vai dificultar todos os tipos de cotovelada. Você não vai poder fazer todos, tem como você fazer diversos, mas não todos os tipos. Então, é fator versatilidade no clinch, como você consegue fazer um golpe de encontro que tem um alcance muito maior. Então, o maior alcance vai ser determinante. A joelhada contra a cotovelada, a joelhada tem um alcance maior e a cotovelada não. E ela vai ser um soco que vai ser um golpe que vai ser... Eu tô fazendo exemplo da de encontro, mas se fosse na curta distância, no clinch, a gente poderia reduzir para o mesmo tamanho, mas a gente poderia conectar a gente poderia falar de frontal como lateral. Tem como você lançar joelhada na parte lateral do corpo, como se você tomar certa distância, você conecta a joelhada. O Diesel Noi, ele traz isso na luta, muito contra essa Marte, que eu trouxe recentemente. Pat Boncho contra Yotividia também é um bom exemplo. E chute vencendo as joelhadas. O que é determinante é o maior alcance. Eu acho que o mais polêmico é o soco vencendo do chute, em questão de efetividade. E eu acho que a coisa mais segura das pessoas aceitarem é o chute vencendo a joelhada, por conta do alcance. Tendo em vista o cenário apontado na joelhada vencendo a cotovelada, o chute vai vencer a joelhada pela diferença de distâncias. E o que acontece? Só a diferença de distância vai ser determinante. A gente poderia falar que for uma joelhada de encontro, ela vai ter uma menor distância reduzida, mas ela não vai conseguir conectar efetivamente. Quer dizer, na teoria não vai conseguir conectar efetivamente, mas ela vai ter a diferença do alcance. Então não tem como pensar em um cenário. O que acontece? Diferentes lutadores com diferentes estilos vão impor seu jogo. Eu tô falando em caso geral, que a pessoa não tenha uma especialidade. Bem, eu acho que trouxe o que eu tinha para trazer. Eu acho que pode ser um tanto polêmico, as pessoas podem não aceitar, mas é uma conjectura. É tipo, isso traz orientações, isso traz um debate. Vai ter momentos que isso é deturpado. Então, falarem que isso não foi refutado porque se dá um exemplo que isso não foi efetivado. É uma besteira, porque eu encaro como besteira porque a gente está falando de orientações gerais que podem e devem ser pensadas em que contextos estão sendo feitos. Então é uma recomendação, é algo a se pensar. E tipo, o mais importante, de verdade, o mais importante mesmo, mais importante que pensar, esse papo que soco vezes chute é balela. Isso daí é um papo de um boxeador. Porque, pelo amor de Deus, maluco. Eu tenho identidade como lutador, não. Eu, de fato, não me vejo como lutador de Muay Thai. Na verdade, não me vejo fazendo graduação de luta nenhuma. Porque eu não tenho esse comprometimento. Eu tenho amor por todas as lutas. Mas comprometimento de fazer toda aquela questão rigorosa, mas nem morto. E, tipo, o boxe me favorece. Mas eu não tenho uma identidade como boxeador. Fiz curso de treinador. Estou para ser árbitro. Na verdade, juiz. Peraí, eu acho que eu não deveria ter falado isso agora. Tá bom. Ainda assim, minha carreira sendo construída em cima do boxe, eu não tenho essa identidade. Na verdade, eu me vejo
Eu me vejo como um grande nômade. Eu não me vejo como pertencente a nada. Eu pertenço a todos os... Tá, todos os cenários é muito bonito de falar, mas isso não é real. Eu me vejo pertencendo a muita coisa, mas não me vejo sendo pertencente a nada. Eu não me vejo incluído como esportista de nada, mas como praticante de tudo. Então eu não tô defendendo meu lado como boxeador falando que o soco vence do chute. A gente tá falando de cenários que os socos tem um favorecimento ao chute. Em questão de efetividade no Muay Thai é incomparável, tudo vence o soco. Chega a ser engraçado. Mas o que acontece, a parte mais importante, o mais primordial, fora toda essa discussão, toda essa polêmica, é a questão do chip. O chip vai vencer tudo. Da mesma forma, como eu falei aqui, o chute frontal, ele não daria chance para a joelhada. Esse é o chute vencendo a joelhada. O chip não daria chance para a cotovelada. O chip, ele poderia não conectar tão rápido quanto o soco, mas ainda assim ele cumpre seu papel muito melhor. Então, mesmo que possa vir a ser o golpe mais rápido, o soco não vai vencer por questão de eficiência. O chip é de fato o golpe mais eficiente. Talvez ele não seja o golpe mais conclusivo, mas eficiente, questão de cumprir seu papel, é de fato o maior. E o chip, ele vai ganhar do chute lateral. Ele é superior ao chute lateral, porque ele vai percorrer uma distância menor. O chip é o golpe supremo. O pessoal fala, ai, que o chip é supervalorizado. Não é supervalorizado, é dado o valor correto. Ai, que meu treinador fala que o soco perde para todos os golpes, o chute vence de todos e o chip vence do chute. Olha, até essa parte do chip vencer todos os golpes eu concordo. Eu discordo dessa parte do soco, mas pelo ponto de vista da pontuação, de fato ele está correto. Mas o mais importante, a lição, o chip é superior a tudo. É o viciado em chip. Bem, espero que vocês tenham gostado, dando fim a toda essa discussão, todo esse vídeo. Foi muito extenso, foi 1 hora de debate. Unilateral, eu não debati, mas eu dissertei sobre os golpes no Muay Thai e suas efetividades frente a outras. Eu espero que vocês tenham gostado, que contribua para vocês, tanto atletas como treinadores, como entusiastas, como curiosos. Eu acho que eu já fui o curioso que não achava lugar para praticar luta. Então eu comecei como curioso e esses vídeos teóricos foram inestimáveis, primordiais. Então espero que todo mundo seja contemplado por esse vídeo. Encontre um propósito, encontre conhecimento útil nele. Eu espero que vocês de fato tenham gostado. É muito teórico, é muito chato, é muito extenso. Vocês podem colocar a velocidade que for. Não existe problema nisso, não vejo problema algum. Eu espero que realmente tenham gostado. Não deixem de comentar, vocês podem dissertar sobre. Vocês podem fazer respostas discordando das coisas. Tem cenários que eu possa ter omitido ou ter de fato esquecido e não trouxe para discussão, e vocês podem fazer eu refletir sobre. Posso até reformular futuramente esse vídeo. Se vocês discordarem não concordarem com alguma coisa, tudo bem. É uma teoria, não existe como constatá-la como verdade, ela não é uma verdade absoluta. Então, se vocês não concordarem com o vídeo, tudo bem, vocês estão corretos. Eu estou correto em defender meu ponto de vista, mas vocês estão corretos em discordar. Não existe problema algum, a gente não está falando de fato, a gente está falando de teorias. Então, é interessante.
Eu sou meramente um transmissor de conhecimento. Existe conhecimento autoral, como o Pitaco do Viciado sobre o manual para enfrentar pessoas maiores. É um conhecimento empírico, mas não deixa de ser um tanto autoral. Esse aqui eu sou meramente um comunicador. Estou trazendo pro português esse vídeo. No caso, eu estou aprofundando demais, mais do que eu vim em qualquer lugar na internet, essa discussão. Não deixem de compartilhar, eu acho que é importante essa conversa se popularizar. Não deixem de se inscrever no meu canal para vocês acompanharem. Se vocês desejarem, ativem os sininhos. Eu faço de diferentes tipos de conteúdos, diferentes lutas, análise, recomendação, pitaco. Se vocês não gostam de um ritmo frenético, inconstante, não tem problema, não precisa ativar o sininho. Eu não estou obrigando, eu sou chato pedindo para se inscrever porque é importante para o crescimento do meu canal, mas fazem o que eu desejar bem. Espero que vocês se inscrevam, se ativarem, beleza, excelente. Não deixem de se inscrever para me ajudar a chegar aos 500 inscritos, para eu abrir a aba de membros, que eu vou fazer muito conteúdo além do que eu possa fazer comumente no YouTube. Não deixem de dar o likezinho, que isso me ajuda a ser mais recomendado. Raul, qual é, meu povo? Seguinte, mandei o Insta aí do pessoal, tem meu Insta aí, quer vídeo? Chama no Insta. Raul.